Meu nome é Arlindo Fazolin, fui atleta profissional durante 18 anos. Joguei 4 anos no Botafogo, 2 ao lado do Sócrates. Ele tinha suas ideias e ele brigava por elas. Sócrates, o pensador! Então, ele vai sempre deixar saudade, né? Um clube interiorano que conquista campeonatos e fornece à seleção canarinha um dos seus maiores jogadores. Oh, Botafogo, coisa linda. Vim aqui nessa sala, depressão que a gente revive, fica mais novo. Está de parabéns o técnico Jorge Vieira, que com o seu relevante e incansável trabalho levou o nosso glorioso Botafogo Futebol Clube à conquista desta vitória para o interior paulista. Até para me consolar, nesses últimos 2 anos, eu me convenci de que talvez a perda do Sócrates tenha representado que, nesse momento, o céu está mais democrático. Quase um mistério, a vida da gente, a luta da mente é quase que fã. Aquilo em que hoje se vê naufragada, talvez seja... Qual é o seu nome? Meu nome? Eu costumo responder essa pergunta com brasileiro, Sócrates brasileiro. Fiz tanta homenagem ao interior e ao trabalhador de alma gentil. A cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, é a casa do Botafogo Futebol Clube. Campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista de 77. Ribeirão Preto, a cidade escolhida por seu Raimundo, pai de Sócrates, quando a família veio de Belém do Pará. Nome de filósofo, magro e alto desde cedo, apaixonado por futebol, santista na infância, Sócrates abraçou logo a bola e aos 16 anos já jogava no Botafogo. O médico José Bernardes conviveu com Sócrates desde a juventude. Sócrates, desde pequeno, era diferenciado para jogar futebol. Daquele jeito magro, alto, até certo ponto desengonçado, ele jogava muito. Nós começamos a nos encontrar porque nós fomos para as equipes de base do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele jogando pelo juvenil amador, eu pelo Dene de Leite. Eu, coincidentemente, era da mesma posição que ele, portanto, eu era o eterno reserva dele, não jogava de jeito nenhum. Sócrates e José também foram colegas na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Quando eu entrei, nós fizemos festa juntos, ele ficou muito satisfeito, me emprestou livros que ele tinha dos ciclos básicos lá, dos primeiros anos de medicina. Em uma atitude rara para os jogadores de hoje, levava a faculdade junto ao futebol profissional no Botafogo. Roberto Paceto foi professor de Sócrates na USP. Uma coisa que eu lembro muito bem era as segundas-feiras de manhã. Eles jogavam no domingo ou sábado. Na segunda, ele tinha aula normalmente e acabava a aula, ele descia para a portaria do hospital, para a porta do hospital, e aí reunia um grande número de colegas e até professores, e aí ele contava as particularidades do jogo. O ano de 77 foi especial para Sócrates, já conhecido como Magrão entre os amigos. Ele era o talentoso comandante de um time inesquecível para a cidade. Manuel e Arlindo jogavam naquele Botafogo. Ele jogava de frente, de costa, de lado, né? A maneira dele dominar a bola, quando você pensava que ele ia para frente, ele jogava para trás. O Sócrates era um jogador diferente, por quê? Porque ele quase não treinava, mas ele compensava com a sua inteligência. A maior equipe da história do Botafogo hoje é um mural que enfeita a loja do clube. No mesmo ano de 77, Sócrates se formaria em medicina, como registra a placa dos formandos no Hospital das Clínicas. As ideias, o posicionamento político, a visão de um Brasil sem desigualdades sociais. Todos esses elementos já faziam parte da personalidade do jovem doutor. Ele tinha uma liderança
no plantel, que era uma coisa impressionante. Ele já mostrava essa tendência política e social. O povo tem que fazer o país direcionado para as suas expectativas. E o primeiro passo para isso é obter o direito, né, de escolher os seus representantes. Nós brasileiros hoje estamos dando uma aula de civilidade. Você não vai para a Itália se acontecer o quê, Sócrates? Caso a emenda Bento de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Ideias marcantes, talento para futebol e histórias, muitas histórias. Quando fazia amistoso, com o Sócrates, não, mas ele valia 10, tem o Sócrates valia 5. Só que, em véspera de amistoso, eu não concentrava. E o Sócrates nunca aparecia para ir nas viagens. Então, o que tinha que fazer? Acordar o Sócrates, pegar um avião, eu pagava o avião e mandava o avião levar ele na cidade onde fosse jogar. Seu Sebinho, é verdade que nessa época os jogadores do Botafogo dividiam o bicho com vocês, os outros funcionários? Tanto é verdade que é partir do Sócrates. Por que você acha que ele teve essa ideia? Porque ele foi sempre o cara que brigou pelas pessoas mais pobres, mais humildes. No primeiro turno do Campeonato Paulista de 77, o Botafogo fez jogos inesquecíveis, como a virada para cima do Santos, em plena Vila Belmiro. O Santos fez um primeiro tempo impecável e fez 2-0. O Santos pensou que os 2-0 estava ganhando o jogo. Teve um gol que ele segurou na trave e fez o gol de calcanhar. O Botafogo passou pelo Guarani na semifinal e na grande decisão do turno enfrentou o São Paulo no Morumbi. Você vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, a tendência é o time grande ser o favorito. O empate sem gols no tempo normal e na prorrogação deu o título ao Botafogo, que tinha melhor campanha. O Corinthians acabaria sendo o campeão estadual daquele ano. Mas a conquista inédita do primeiro turno sacudiu o Ribeirão Preto. E a cidade se movimenta para receber os seus craques. E a torcida nas ruas, cantando e vibrando, grita os nomes de Sócrates, Zé Mário, João Motoca, Lorico e os demais componentes da equipe do Botafogo. Foi muito bonito, aquela caravana de pessoas. Está de parabéns o povo de Ribeirão Preto, grande merecedor desta vitória ímpar. E a gente não esperava a recepção que teve aqui em Ribeirão Preto. No ano seguinte, Sócrates foi vendido para o Corinthians. Se tornaria um dos símbolos eternos do alvinegro. A bola é dele, gira bonito, tem espaço, bateu! Era hora de deixar Ribeirão Preto e definitivamente entrar para a história do futebol brasileiro. O que se poderia levar da vida seriam as coisas que nos prendem a ela, né? As coisas que gostamos. Eu acho que principalmente a família e os amigos são fundamentais na convivência diária da gente. O Magrão foi embora e deixou muita saudade. Sócrates foi um mentor de um dos movimentos mais originais de nosso futebol, a democracia corintiana. Os jogadores decidiam os rumos do time por votação aberta. Além do Corinthians, Sócrates também jogou por Fiorentina, Flamengo e Santos. Foi a 2 Copas do Mundo e vestiu a braçadeira de capitão da nossa seleção. Sua mesa está guardada até hoje em seu bar preferido de Ribeirão Preto. A frieza da biologia humana diz que Sócrates morreu no dia 4 de dezembro de 2011, com problemas no fígado. Mas Sócrates vive nos sorrisos dos amigos, que nunca o esquecerão. Vive na cabeça de muitos brasileiros que já pensaram um dia ver um país mais justo. Vive nas vozes de milhões de corintianos que o tratam como ídolo maior. Sócrates vive. A gente